E aí, pessoal, esse vídeo é sobre direito trabalhista e atendendo ao pedido de um seguidor, que é o Lucas Mota, que pediu que fizéssemos esses esclarecimentos e deixou 3 perguntas. A primeira pergunta do Lucas foi: pode parcelar a verba rescisória? A consolidação das leis trabalhistas, que a gente chama de CLT, ela não dá essa autoridade nessa questão individual, empregador-trabalhador. É contra o artigo 9º, é contra o que está lá no artigo 77, parágrafo 6º da CLT, que diz assim, que quando houver essa rescisão do contrato, o fim, deve o empregador comunicar, aliás, fazer anotação na carteira de trabalho do empregado, comunicar aos órgãos competentes e pagar a verba rescisória no prazo estabelecido pela própria CLT. Que prazo é esse? 10 dias. Certo? Então não fala em parcelamento. Não há essa ideia de parcelamento na CLT. Agora, não pagou no prazo de 10 dias, o que ocorre? Tem uma multazinha que também está no 477, só que no parágrafo 8, que diz assim: se o empregador não paga a rescisão, sem parcelamento, obviamente, dentro do prazo de 10 dias contados a partir do fim do contrato, ele paga uma multa no valor da maior remuneração recebida pelo empregador enquanto ele trabalhou lá. Você ganha R$1.000 mensais, mas teve um mês em que você ganhou 1.500. A base dessa indenização é esse 1.500, porque foi a maior remuneração que você recebeu enquanto durou o contrato. Agora, devo lhe dizer que na justiça, o juiz do trabalho tem essa autoridade para fazer esse parcelamento, tá? Uma outra situação que deve ser vista também é quando é aquela grande quantidade de demitidos e tem a participação do sindicato. Às vezes fica pesado demais para o empregador pagar de uma só vez. Com a participação do sindicato também é possível, às vezes, haver esse parcelamento de verbas rescisórias, repito, quando há um grande número de pessoas demitidas, certo? A outra pergunta que o Lucas deixou foi: o valor da rescisão é feito no salário atual? Perfeito. O último salário é que serve como base para o cálculo dessa verba rescisória. É o valor, é a remuneração do próprio mês em que houve o fim do contrato, certo? Então isso aí é positivo, serve o valor atual. A última pergunta que ele fez foi: pode ser demitido após retorno de atestado? É uma história que você precisa entender. Enquanto eu estou de atestado médico, eu não posso ser demitido, porque naquele momento considera-se que o meu contrato ele está interrompido, ele está suspenso, enquanto eu estou de atestado médico, correto? Agora, a legislação trabalhista nos deixou desprotegidos quando eu volto desse atestado. Não há proibição para que o empregador demita. Ele pode sim, é uma questão organizacional da empresa, ele sente a necessidade dele, justifica lá, e como não há proibição, subentende-se que ele pode. Por isso que ocorrem muitas demissões após o retorno do atestado médico. Preste atenção nessa questão de atestado médico, porque o que dá demissão também às vezes, não é o caso em geral, mas pode ocorrer, é o atestado médico falso. Ele justifica uma demissão por justa causa, porque é considerado uma improbidade por parte do empregado, que apresenta um atestado médico falso, certo? Grande abraço, grande Lucas, obrigado pelas perguntas, espero ter contribuído.